O Daniel pergunta o seguinte: eu testei IgG, acho que é o mesmo, né, Daniel? Não, não. Eu testei IgG e IgM positivo para Covid. O que isso quer dizer, doutor? Olha, vamos lá, vamos começar desde o zero para que vocês entendam todo o processo, né, desde a infecção até a cura, né, do Covid-19. O paciente, quando ele pega o Covid-19, quando ele contrai o Covid-19, ele não desenvolve imediatamente sintomas, ele precisa esperar pelo menos 15 dias para começar a desenvolver os sintomas. Isso a gente chama de janela imunológica ou período de incubação. Janela imunológica ou período de incubação, que é o período que você precisa para ter um quantitativo adequado, né, de vírus e, consequentemente, esse período de incubação, que também faz parte de uma janela imunológica, ele faz com que o vírus tenha uma quantidade, uma viremia adequada para que o seu sistema imunológico, então, ele seja acionado. A primeira linha de defesa do sistema imunológico se chama sistema imunológico inato, ou seja, aquela linha de defesa que nós nascemos com ela. São as células epiteliais, são os fibroblastos, é a produção dos interferons 1 alfa e beta, é a produção das células dendríticas, dos macrófagos, e assim vai. Aquelas células que nós nascemos com elas, né? E depois, então, a gente tem a ativação do chamado sistema imunitário adquirido. Então, desde o início da viremia, que são mais ou menos de 10 a 15 dias, se a gente tem uma carga viral boa, até a ativação desse sistema imunitário inato e até então a ativação da imunidade adaptativa ou adquirida, você tem mais ou menos um perfil aí de janela imunológica, depois dos 15 dias, de 7 a 10 dias para que você comece então a produzir os chamados anticorpos, tá? Pelo menos 7 dias, mais ou menos aí, o mínimo, e máximo 10 dias. Aí você começa então a produzir um anticorpo da classe IgM, que o primeiro anticorpo a ser produzido pelo sistema imunitário adaptativo é o da classe IgM produzido pelo linfócito B. E depois então você tem a chamada mudança de exótipo, ou seja, a mudança onde o linfócito T ele estimula o linfócito B a mudar a produção do anticorpo para aquele anticorpo chamado anticorpo bloqueador, o anticorpo que é o anticorpo de imunidade duradoura, aquele anticorpo que vai fazer com que você tenha uma certa proteção por mais tempo, o anticorpo da classe IgG. Agora, para que haja essa mudança de isótipo, você precisa de pelo menos uns 21 dias, entende? Ou seja, são 15 dias de incubação, são 7 a 10 dias para o início da produção do anticorpo IgM e são 21 dias para o início da produção do anticorpo da classe IgG, ok? Você deve estar naquele meio, você já deve estar já no finalzinho da produção do anticorpo IgM e indo então à produção do anticorpo da classe IgG. Lembrando que os métodos hoje são muito sensíveis. Antigamente, na minha época, quando me formei, eu já estou com uma certa idade aqui que não dá para negar, né? O cabelo já está faltando e também vários cabelos brancos, né? Mas na minha época os métodos não eram tão sensíveis. Então, quando você fazia o anticorpo da classe IgM era muito nítido. O anticorpo da classe IgM era um anticorpo de infecção recente. E o anticorpo da classe IgG é um anticorpo de uma infecção antiga, né? Mas hoje a gente vê um paciente, mesmo uma infecção antiga, e o método consegue detectar a IgM, entende? Então o que pode estar acontecendo com você é que você está num período, talvez às vezes até de baixa do anticorpo IgM, mas como o método é muito sensível, ele capta o IgM, dá positivo e também dá positivo IgG, e pode ser até que você esteja até num processo de cura, tá? Mas certamente entenda que essas informações não são específicas para você e não servem para uma consulta médica. Você precisa pegar tudo isso, levar para o seu médico, para que o seu médico então faça a moderação dessa informação e, consequentemente, ele possa então dizer o que é pertinente para você e o que não é. Tá bom, Daniel? Espero ter te ajudado. Um abraço.